Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocione comigo. Hoje, quinta-feira, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que você faz parte desse ministério e que ações muito rápidas, muito simples, fazem com que essa palavra alcance muitas e muitas vidas. E são elas: curtir, compartilhar, ativar o seu sininho, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Quero te lembrar que o seu comentário também pode ser um pedido de oração. Nós vamos ler e vamos orar por você. Na descrição desse vídeo nós temos um link que vai direto para o nosso grupo privado no WhatsApp. Lá, de segunda a sexta-feira, somente eu faço postagens dos links dos nossos devocionais. Vamos lá para a palavra de Deus? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje permanece no livro de Juízes. Deus chama Gideão, e contextualizando você um pouco, Deus chama Gideão não se sente capacitado. Deus dá uma missão a Gideão de ir à frente e liderar a libertação do povo de Israel da opressão, dos midianitas. Até então, o povo se achava impossibilitado, de se ver livre dos midianitas, e aí Deus chama Gideão. Lá na frente, Gideão pede sinais a Deus de que será que é isso mesmo? Será que o Senhor está comigo mesmo? Será que é para eu ir para essa luta, para essa guerra? E Deus vai lá e responde ele. Depois, Deus fala assim: olha, a vitória já é de vocês, mas se eu deixar que vocês permaneçam dessa forma, quando chegar lá na frente, o povo de Israel vai achar que foi pela força do braço deles que eles venceram. E hoje a gente vai continuar no capítulo 7 desse livro, versículo 3 diz assim: Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. E ali Deus dá a instrução para ele, da forma como aqueles homens que estavam ali, os que tinham ficado, os remanescentes, os que não eram os medrosos já tinham ido embora. Os que ficaram, ainda assim o Senhor falou: ainda tem muita gente, vamos tirar mais um pouco. Desses que ficaram, eles foram no lago beber água, e ali Deus direcionou ele: olha, o que beber água assim, que beber água de outra forma, esses vão ficar, esses vão embora. E aí, no versículo 7 diz assim: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gente, é importante lembrar que a gente estava falando de um conflito aqui, E esse conflito, a gente pensa assim, na nossa mente humana, que quanto mais pessoas para lutar, quanto maior o contingente, melhor, mais intimidação você causa no seu adversário. Mas aqui Deus fez uma coisa, um direcionamento para Gideão que não tem lógica, e muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, Ele pode pedir coisas para mim e para você que não tem lógica. Na lógica humana, essa conta não vai fechar. Aquilo que Ele está pedindo, aquilo que Ele está te direcionando, na lógica humana não vai dar certo. E aí que você precisa ousar, ser ousado em Deus, quando você tem um direcionamento claro no Senhor, na palavra do Senhor, em oração, Você e eu sabemos que, lendo aqui, o quanto Gideão ele foi preparado para esse momento.
Ele não chegou e fez uma coisa que não faz sentido aos olhos humanos do nada. Ele já vinha ali pedindo sinais, falando com Deus, será que sou eu mesmo? Para que quando chegou esse momento em que Deus direcionou ele ali para primeiro filtrar os medrosos, depois filtrar ali quem realmente ia com ele até a guerra, ele tivesse preparado para dar esse passo. Então, tudo na nossa vida é um processo e vem para o nosso bem, depende muito. Todas as situações são oportunidades, depende muito da nossa ótica. Então, a nossa pergunta para Deus não é por que eu estou vivendo isso, mas o que eu posso fazer com isso. Né? Às vezes a gente vive situações que a gente, por que Deus? Por que eu tô passando por essa luta, por essa situação, por esse problema? Quando não é pra gente perguntar o porquê, e sim o que eu posso, né? O que eu posso fazer com isso? O que isso pode se transformar? Isso pode ser uma alavanca para sua vida, né? Transformar sua mente, transformar seu coração, suas motivações, e Deus usar isso para a glória dele. E Gideão foi lá e fez isso, separou os homens. Ele ficou com um contingente de 300 homens para lutar essa guerra. E outra coisa que eu quero falar com você, muitas vezes tem gente demais na sua caminhada. E tem gente demais quando Deus vai te pedir algo, e a gente está falando especificamente de pessoas, nem sempre, tem fases e tem coisas que a gente vive que nem sempre vai caber todo mundo. E aí quando Deus fala para ele assim, ó, pergunta aí quem tá com medo e dispersa os medrosos, e ali foram mais de 2.000 homens, né, que a gente leu aqui, né, 22.000 homens, mais de 2.000, 22.000 homens foram embora porque eles estavam com medo. E às vezes a gente está caminhando com pessoas que vão apagar a nossa chama, vão enfraquecer a nossa fé. Esses medrosos, eles poderiam ser pessoas que iam atrapalhar. É melhor você estar com 300 ali, bem pouquinho, do que estar andando com muito que não vai te impulsionar, mas estar ali com aqueles 300 que vão te alavancar, vão te levar longe, vão te levar para a vitória. E foi isso que aconteceu. E aí só poderia ser Deus. Porque, gente, depois você pode ler o capítulo 7 inteiro, mas eu já vou pular lá pro 12. E aí fala aqui assim, ó, os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gente, não tem lógica. Pensa. Não podia contar nem o número de camelos que eles tinham. Eles eram tão numerosos como nuvens de gafanhotos. E Gideão tinha um exército de 300 homens. O que Deus tem para mim e para você não tem lógica humana. O que Deus pode pedir para mim e para você, se você quer viver uma vida extraordinária de fé, uma caminhada de fé, de experiências com Deus, o que Ele vai pedir para você não tem lógica humana. Então, não tente trazer entendimento humano para aquilo que só tem a ver com o espiritual. Aquilo com a sua fé em prática, a sua fé em ação. E deixa Deus te usar, trabalhar em você e através de você. No final dessa história, a gente vai conversar mais no Devozione Pocket de sexta-feira, fechar essa semana com essa história de Gideão. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigada, Deus, por essa história tão inspiradora, Deus, de vida, de fé, de coragem, de ousadia no Senhor, de comunhão, de andar contigo, de ouvir o Senhor e principalmente ter palavras do Senhor, ter direcionamentos do Senhor. E eu fico pensando que aqui ainda não tinha Jesus, ainda não tinha o Espírito Santo em nós, habitando dentro de nós, para que Ele pudesse confiar mais, ousar mais. E hoje, Deus, a verdade é que nós temos esse acesso, nós temos essa liberdade, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós.
E muitas vezes a gente sente de tanto receio, medo, dúvida, culpa, e são tantas coisas, Deus, que a gente fica travado. Pai, que nós possamos ser ousados, Senhor, ousados, homens e mulheres posicionadas para viver, Senhor, novidade de vida, experiências no Teu reino, que possamos, Pai, ser homens e mulheres que buscam viver experiências extraordinárias contigo, Pai, porque o Senhor mesmo disse, quando o Senhor veio aqui na terra, quando o Senhor estava aqui entre nós, o Senhor disse que obras maiores, se a gente crer, se tivéssemos fé, Deus, obras maiores, Senhor, estavam reservadas para nós. Pai, então, em nome de Jesus, que possamos ter experiências extraordinárias. Eu declaro palavras de vida sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora, assistindo esse Devotione. Pai, no nome de Jesus, enche essa vida da ousadia que vem do Senhor, intrepidez no Teu Espírito, Pai, que em nome de Jesus possa ser um homem e uma mulher usado e ousado, posicionado nessa geração, Pai. Em nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus sabe exatamente o que Ele pede para cada um de nós. E Ele sabia o que Ele podia pedir para Gideão e o que ele estava preparado para viver. Que eu e você possamos guardar isso no nosso coração, que nosso coração possa arder de anseios, de vontade de romper em fé com o Senhor. E a gente vai caminhando na medida que a nossa fé, que a nossa sede, que a nossa fome por mais dele, por viver o sensacional dele nessa terra, a gente vai tendo. Que em nome de Jesus você seja abençoado. A gente se vê amanhã, sexta-feira, em mais um Devotione Pocket. Tchau, tchau!